Hello guys, tudo bem? São exatamente 3h50 da tarde e hoje é o grande dia. O dia que para muitos é o juízo final. A prova de PIF, Programação Imperativa e Funcional. Para quem não é do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, PIF é aquela matéria que te apresenta os fundamentos de dois paradigmas, padrões de programação. E o professor decidiu que a linguagem da vez seria C. Claro, C é uma ótima linguagem, muito verbosa e com um compilador até simples de usar. O problema, tivemos exatamente 2 aulas teóricas sobre C. 2. E hoje já temos uma prova valendo nota. E não é sobre printf ou qualquer coisa. Ela vai cobrar laços de repetição, estruturas de decisão, vetores e matrizes. Então, depois do cafezinho e daquela leve estudada, bora pra faculdade. Chegando na faculdade, bora recarregar o café e entender um pouco do assunto de hoje. Passando agora para o ambiente de desenvolvimento, vamos falar um pouco de vetores e matrizes. Tanto vetores quanto matrizes são estruturas de dados. E essas estruturas de dados armazenam coleções de variáveis de um mesmo tipo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a gente vai criar um vetor, uma matriz, a gente começa passando o seu tipo, que ela vai ter todos os elementos dela de um mesmo tipo. Depois temos o seu nome e o seu número de elementos. No caso aqui eu vou passar 3, mas a gente pode omitir esse valor. Eu vou já inicializar meu vetor passando os 3 elementos. Então aqui eu criei um vetor do tipo inteiro, chamado array, que tem 3 elementos. E eu passei aqui os 3 elementos, 1, 2 e 3. Então, criamos uma coleção de variáveis, uma coleção de dados unidimensional. E segura essa informação que é muito importante. Agora, para a gente criar uma matriz, a gente faz do mesmo jeito. A gente começa com o seu tipo, passa o seu nome, que eu vou chamar de matriz. E agora que está a diferença. Como o vetor, o array, é uma matriz, é uma coleção de dados unidimensional, a matriz é uma coleção de dados bidimensional. Então, nós temos que passar 2 valores, 2 tamanhos. O primeiro vai representar o número de linhas. Então, eu vou passar 2. E o segundo vai representar seu número de colunas. Beleza? Vou inicializar. E aqui a gente começa. O que acontece? O 2 significa o número de linhas que vai ter. Então, eu vou ter 2 linhas, que são 2 arrays, vamos dizer assim. E o número 3 são o número de elementos, no caso o número de colunas. Então, para cada array desse, vão ter 3 elementos. Então, eu vou chamar de 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Beleza, aqui criamos nossa matriz. Criamos um array de arrays, uma coleção bidimensional, a famosa matriz. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre estruturas de decisão. Elas servem para o nosso código saber para onde ir, dependendo de uma condição. Então, dependendo de uma condição, ser verdadeira ou falsa, ele faz uma coisa ou não faz essa coisa. Em opções, temos o if, else e o switch. Vamos explorar eles um pouquinho. Então, deixa eu ver. Vou declarar que é uma variável x, inicializando ela com o valor 0. Então, ela é o tipo inteiro, e inicializei ela com o valor 0. Tranquilo. Eu quero que se x for maior que 20, faça algo. Então, se, que é o nosso if, x for maior que 20, que é a nossa condição, ele faça algo, que é nosso bloco de código, que é delimitado pelas chaves. Tranquilo? Eu quero que se x não for maior que 20, ele faça algo. Então, o que isso quer dizer?
Se não, se isso aqui não acontecer, se não for verdade, else, que é o nosso se não, faça isso aqui. Então, caso x não for maior que 20, ele faz nosso else. Já puxando para o switch, ele é um pouco diferente. Ele funciona através de casos. Então, caso x seja 20, faça isso. E caso x seja 0, ele faz isso. Então, a delimitação dele é por casos, né? Diferentes casos fazem diferentes coisas, comparando o valor específico com x. Ah, mas se não for nenhum dos outros, ele faz o valor padrão, o valor default, certo? Então ele faria esse bloco de código aqui. Entendido isso, vamos falar sobre laços de repetição. Laços de repetição são estruturas de controle. E na programação, estruturas de controle, laços de repetição, servem para repetir um certo bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Em C, nós temos como estrutura de controle o for, o while e o do while. Cada um age de maneira diferente. E bora começar falando do for. O for, dos três, ele é mais diferente, né? Porque ele tem três partes dentro dele. A primeira parte é o contador. Então a gente define uma variável que vai servir como contador, certo? Depois a gente vai ter uma condição. O que significa? Significa que o for vai rodar enquanto a condição for verdadeira. Vamos dizer que esse for vai rodar enquanto o i for menor que 5, beleza? E agora a gente vai ter aqui o incremento ou o decremento. O incremento é quando a gente soma um número aí. Aqui ele faz um bloco de código. Para que o for serve? Qual a melhor ocasião, qual o melhor caso de se usar o for? Quando você sabe o número de vezes que esse bloco de código tem que ser rodado, né? Quantas vezes ele vai repetir esse bloco de código. No meu caso aqui, eu disse que era 5. Né? Então ele vai rodar enquanto o i não for 5. Certo? Como é que vai funcionar esse nosso for? Ele começa com i sendo igual a 0. Beleza? Ele vai rodar esse bloco de código, delimitado pelas chaves. E depois ele vai somar um número a i. E ele verifica. I continua sendo menor do que 5? Sim. Então ele roda o bloco de código e faz de novo. Soma e verifica. I sendo igual a 2. Ele é menor do que 5? Sim. Então ele faz de novo. Soma um número, incrementa e verifica. Continua sendo menor que 5? Sim. Então ele faz de novo. Ele vê agora que o 4 é menor do que 5 e faz de novo. Quando chega a vez do 5, 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Então nossa condição não é mais verdadeira. Sendo assim, ele vai rodar 5 vezes, começando do 0. Então 0, 1, 2, 3, 4. Rodou 5 vezes nosso código. Então for serve para isso, quando a gente sabe exatamente quantas vezes nosso bloco de código vai rodar. Já o while é diferente. O while literalmente é o enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, digamos aqui que a nossa condição é um x igual a 0. Então, enquanto x for menor do que 5, eu quero rodar esse bloco de código. Isso aqui serve quando você não sabe quantas vezes o seu código vai ter que rodar. Tranquilo, serve muito para jogo, para menu, para coisas desse tipo. Agora, a diferença do do while para o do while é que o do, que é o verbo, que é o fazer em inglês, ele primeiro faz e depois ele vê a condição. Então, depois ele vê essa condição. O que isso quer dizer? Ele primeiro vai executar um bloco de código e depois ele vai verificar a nossa condição. Certo? O que aconteceria nesse bloco de código aqui? Ele primeiro faria nosso bloco de código e depois verificaria se x é menor do que 0. No caso, x é igual a 0. Então, x não é menor que 0. Mas mesmo essa condição não sendo verdadeira, ele fez uma vez o nosso bloco de código por conta do do while. Então, isso serve muito quando você quer garantir que esse bloco de código vai rodar pelo menos uma vez antes da verificação. E assim, temos o for, o while e o do while. Agora, preparados para a prova, vamos nos organizar e ir para a sala.
Depois de socializar um pouco, colocar aquele assunto em dia, a gente de fato foi para a prova. Ela foi aplicada no papel, logo manuscrita, e dificultando ainda mais a escrita do código em C nas questões abertas. Agora, 10h30, finalizada a experiência e já voltando para casa, vamos ter que esperar um pouco para ver o resultado. Então, tchau, tchau e até a próxima.